A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado e bendito na santa presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, vamos ler hoje Mateus 14, do 22 em diante. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que atravessassem no barco e fossem diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho em um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava considerável à distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma?" E gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, dai-me ir com o teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Amém, amados? Aqui nessa escritura nós vemos que Pedro era um homem muito parecido conosco, um indivíduo com fraquezas e pontos fortes. Ele era ousado em alguns momentos, porém se mostrava temeroso em outros. Às vezes demonstrava estar em dúvida, enquanto em outras ocasiões parecia ter grande fé. Pedro e os discípulos estavam em um barco, no mar, lançados de um lado para o outro por um vento que surgiria repentinamente. Enquanto observavam a tempestade, Pedro viu Jesus andando na direção deles, sobre as águas. Diante daquela quadro, amados, uma pessoa caminhando sobre as ondas, Pedro expressou grande fé ao pedir: "Senhor, se é tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." E se aquele era realmente Jesus, então ele, Pedro, também poderia caminhar sobre o mar, porque Cristo faria aquilo acontecer. Pedro tinha fé para crer que com Deus tudo é possível. Pedro só foi depois que clamou a Jesus por ajuda. O Senhor declarou que, fora a dúvida e o medo de Pedro, ou seja, a sua falta de fé, a razão de um discípulo ter perdido o poder sobrenatural para caminhar sobre as ondas, Deus queria que Pedro ingressasse um povo territorial espiritual. Enquanto mantinha os olhos nas circunstâncias, seria bem sucedido. Mesmo hoje, muitos cristãos crentes ainda não conseguiram alcançar tudo que Deus tem preparado para o seu povo no campo espiritual. O Senhor não queria que Pedro limitasse o que ele desejava realizar naquele dia. E sente o mesmo com relação a nós. Ele deseja que nós enxerguemos além da tempestade, em busca de novos patamares espirituais. E quando isso acontecer, devemos levantar-nos e tomar posse desse novo nível espiritual, como Pedro fez quando andou sobre as águas. Devemos olhar adiante e enxergar esses novos níveis espirituais, os quais Deus deseja que conquistemos. O Senhor não quer que permanecemos alheios, assentados no barco, enquanto outros cristãos alcançam novos patamares espirituais. Ele não deseja que ficamos apenas observando as circunstâncias, mas Ele quer que nós sejamos vitoriosos, achando que nunca vamos alcançar o mesmo sucesso. Mas Deus nos manda agir. Ele afirma que tudo que possui nos pertence, não há limites. Determine até onde você deseja ir, siga em frente, tome posse da terra, posse das suas vitórias, tome uma atitude e caminhe sobre as águas com Jesus. Amém, amados, por esta maravilhosa palavra da parte do Senhor para nossas vidas. Vão se inscrevendo aí no canal Vida Cristã Gospel, acesse o sininho, siga nossa página lá no Facebook Vida Cristã Gospel e um grande abraço. Amém.